Então, eu vou Ah, velho, assim não tem como eu apresentar, não. Cala a boca, menino. Deixa o menino explicar. E por acaso eu tô segurando a boca dele. Eu não deixava. Tu deixava? Eu não deixava. Nem eu. Eu vou falar pra professora. Hã? Lesado. Vambora, menino, continua. Se a senhora tá achando ruim, por que a senhora não vem ler no meu lugar? Agora fude. Desculpa, professora, foi sem querer. Mentira, professora, foi querendo, viu? Bota ele pra fora da sala. Já que tu tá achando ruim, bota tu no meu lugar.